Olá, estamos começando o Conversa Pública de hoje, tratando de um assunto muito especial que tem ocupado a mídia de uma maneira geral, não só aqui no Brasil, como no mundo. É a questão do racismo. E para falar sobre isso, convidamos a jornalista Carla Ribeiro. Olá, Carla, seja muito bem-vinda ao Conversa Pública de hoje. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre o assunto e eu espero trazer algumas contribuições e provocações para os telespectadores. O que te levou a começar a falar sobre esse assunto, principalmente para os jovens? Eu faço parte de um grupo chamado Movimento Negro Evangélico, né? Já faço parte dele há uns 2 anos. E a Sara, que é da Igreja Central do Itaim Paulista, ela já é minha amiga já há uns 4 anos. E assim, dentro desse grupo de jovens, né, eles se chamam, né, o grupo é Juventude Alumiar, a Sara pensou assim de que estava na hora desse assunto ser falado na igreja dela, né? Para que os jovens fossem discutir e tal. Além de fazer parte do MNE, eu já estudo esse assunto, né, sobre a questão do racismo estrutural já há pelo menos uns 4 anos. Tem um pouco a ver com o trabalho, né, que o MNE São Paulo tem feito, que é um pouco de conscientizar, de fazer os negros evangélicos se reconhecerem, né, primeiramente como negros, se entenderem dentro de um país que tem uma estrutura racista e principalmente ver que mesmo dentro da igreja, infelizmente, esse racismo estrutural ele também tá dentro da igreja, né? E você vai falar esse final de semana para os jovens, na verdade, hoje, né? Eu vou falar com eles hoje, isso mesmo, eu vou falar com eles a partir das 8 horas da noite. Qual é a análise que você faz dessa questão do racismo dentro da igreja, né? Porque é um lugar exatamente onde isso não deveria acontecer. Eu entendo que o racismo existe dentro da igreja justamente porque, como cristãos, a gente não está fora da sociedade, então a gente, como cristãos, a gente reproduz aquilo que acontece na sociedade, a gente não está apartado. E a igreja faz parte da sociedade e justamente lá dentro a gente também reproduz. Um aspecto que eu percebo, principalmente do racismo nas igrejas, falo nas igrejas evangélicas históricas, é principalmente como eu falo, a demonização e eu posso dizer uma intolerância com as religiões de matriz religiosa e manifestações que tenham essa origem afro-brasileira, né? Porque parece que dentro de algumas igrejas históricas, né? Não, assim, falo principalmente na questão do louvor da música. Você não vê músicos tocando ritmos brasileiros. Você vê mais os músicos tocando rock ou até mesmo um ritmo que está bastante difundido nas igrejas nos últimos anos, né? O worship, né? E assim como que é uma raiz mais norte-americana e europeia e branca, né? E dentro da cultura negra como que é como se isso não fosse de Deus. A gente tem existe essa negação o tempo inteiro de uma cultura afro e dentro da igreja às vezes uma pessoa negra ela abandona aquilo que ela é para participar dentro daquela estrutura que é uma estrutura branca e posso dizer que também racista. O movimento negro evangélico, qual é o trabalho que vocês desenvolvem? É basicamente conscientização? Aqui em São Paulo, né, como nós estamos num período que a gente pode se dizer de reconstrução, o que nós temos feito é mais um que a gente chamaria de trabalho de base, para que as pessoas conheçam alguns conceitos sobre a questão do racismo estrutural, por que a sociedade brasileira pode ser considerada racista, questão de contextualização histórica e também
dentro da história, eu acho que da história das próprias igrejas evangélicas aqui no Brasil, tem também essa origem bem racista, né? Ou uma origem escravocrata, porque pensando um pouco na origem, né, das igrejas históricas, né, que seriam as igrejas metodistas, batistas e luteranas, pelo menos das igrejas batistas, eu sei que um dos fundadores, né, os fundadores, eles eram do sul dos Estados Unidos, que era o sul escravocrata, e quando eles vieram aqui para o Brasil ainda era um país que mantinha escravos, e, e aqui e esses fundadores, né, da Igreja Batista Brasileira, eles continuaram tendo escravos, né? Depois que as pessoas tiverem um pouquinho mais de propriedade para entender o assunto, nós queremos ser um pouco mais efetivos, por exemplo, participando de manifestos, de ações públicas, né? Porque não adianta a gente já querer ir muito à frente sem que as pessoas, né, que estão dentro do grupo saibam pelo que elas estão indo contra o que elas estão fazendo ali, qual que é o objetivo. Então, em São Paulo é basicamente mais um trabalho de conscientização e principalmente para que cada um que faça parte ou encontre ou entre no MNE, eles também sejam multiplicadores e possam também falar desse assunto nas próprias igrejas locais. Que é isso que a gente quer, né? Que as pessoas saibam, né? Principalmente as igrejas, né? Cada um que está nas igrejas, que as pessoas negras elas tenham espaço para falar do assunto de racismo, mas lembrando também que o racismo é um assunto também das pessoas brancas e que as pessoas brancas também estejam ao nosso lado da luta, mas sabendo que o lugar delas é de estar ao lado e nunca como protagonistas. Com relação ao nosso país, existiu também no começo do século XX, um movimento eugenista, né? Que tinham alguns teóricos, né, usando de uma ciência, né, de uma ciência eugênica, e eles entendiam que para o Brasil ser o país do futuro, um país mais evoluído, né? O Brasil precisava, como já tinha uma porcentagem de negros alta no país, eles entendiam, alguns teóricos como o Arthur de Gobineau, ou também o Monteiro Lobato também foi um entusiasta da teoria eugenista, o João Batista de Lacerda, eles acreditavam que se houvesse incentivo à imigração, né, dos europeus aqui para o Brasil, dentro de 100 anos, a população negra não existiria mais. Então, um dos motivos dessa grande mistura infelizmente, foi um projeto de eugenia. Diferentemente dos Estados Unidos, que teve uma segregação racial um pouco mais acirrada, né? Tanto que era proibido os casamentos interraciais, aqui no Brasil essa miscigenação ela foi incentivada. E até mesmo entre as pessoas, né, até mesmo na maioria dos brasileiros, a gente é considerado, né, um dos países onde tem mais negros no mundo. Somos uma população de 56% de negros, né, contando com negros e pardos. Só que, por exemplo, dentro dessa população, tem muitas pessoas que são pardas, né? Elas não se reconhecem, né, como negras, mas também elas não são brancas. Por que essa questão, né? Por mais que tenha havido essa mistura e essa miscigenação, de alguma forma existe alguém ou algum mecanismo que vai falar, não, você não é branco. Principalmente porque aqui no Brasil, né, muitos
teóricos, né, já explicaram que o racismo aqui no Brasil, ele não é um racismo, tem uma diferença, é um conceito, né? Aqui não é um racismo por questão genética, né? É um racismo de marca. É um pouco por causa dos traços, né? Dos traços faciais, se a pessoa tem um cabelo mais crespo, tem um nariz mais largo, uma boca maior. Então, alguns fatores, né, ou algumas características já fazem identificar essa pessoa, mesmo ela tendo uma pele clara, ela pode ter um cabelo mais crespo, e aí já a pessoa meio que já sabe que não é branca. E, e também tem essa questão de que essa miscigenação fez com que os próprios, a grande maioria aqui dos negros, os negros não se reconhecem como uma nação, né? Existe também aquela questão do discurso, ou também do próprio Gilberto Freire falando, né, da questão da democracia racial, né, que já foi um termo que caiu já, né, e percebeu que o Brasil não é uma democracia racial, porque só comparar os números fazer os comparativos de condição econômica entre pessoas não brancas e pessoas negras, os índices tanto de escolaridade como questão salarial ou condições de vida, para as pessoas negras, né? Para as pessoas negras, é sempre muito pior do que para as pessoas não brancas ou brancas. Então, é sempre uma questão de que eu falo por causa do racismo estrutural, por causa das condições de vida dessas próprias pessoas também. E muitas vezes muitas pessoas elas não reconhecem isso, elas vão mais pelo conceito de meritocracia, porque vem que algumas pessoas negras conseguiram galgar alguns passos, mas por que que nem todas as pessoas negras conseguiram? Por que que existem poucos médicos negros? Será que é porque nenhum negro quis ser médico? Ou será porque as condições familiares, as condições sociais não são iguais para todo mundo? Então é algo para se questionar. Será que é porque os negros são mais preguiçosos ou porque eles são mais dados como é que fala, a bandidagem, né? Isso eu estou pensando e parafraseando a questão como eu posso dizer, um pouco do que alguns autores, né, pseudocientistas falavam, né, de que havia uma superioridade da superioridade da etnia caucasiana branca acima dos negros. A juventude, pelo que a gente tem visto dos movimentos no mundo com relação a essa questão do racismo, os jovens eles estão muito mais engajados nessa questão e têm uma consciência maior, uma conscientização maior dessa questão do que os adultos. É isso mesmo. Essa geração agora, ela tem mais acesso à informação e, por consequente, é um pouco mais, tá um pouquinho mais entendida e consciente de questões raciais e de questões que envolvem toda a questão política, né? Todas as questões políticas que envolvem essa questão do racismo. Mas é claro que a gente falar que só agora que se fala do assunto, eu entendo que é uma falácia, que aqui no Brasil sempre se teve uma mentalidade de se esconder essa questão, de se falar de racismo estrutural para baixo do tapete. E principalmente nos meios de comunicação, nós percebemos também a presença de um ou outro jornalista negro, né? São poucos, assim, para uma maioria de uma população, né, de um país de 56%, ter no máximo 4, 5% de jornalistas e repórteres negros é muito pouco. Por que será que isso acontece, né? E sempre se falou do assunto de racismo, por exemplo, o movimento existiu a Frente Negra, assim, eu acho que um dos primeiros movimentos negros aqui no Brasil foi a Frente Negra.
foi lá nos anos 30, na época de Getúlio Vargas, e essa mesma Frente Negra, ela foi proibida de exercer as atividades dela durante o período do Estado Novo. Em São Paulo, nos anos 70, foi criado o Movimento Negro, o Movimento Negro Unificado, né, aqui em São Paulo, e tem outros movimentos negros, né? E muitos intelectuais, muitos artistas já falando do assunto, fazendo esse trabalho de base. É que agora a gente, assim, nós entendemos que pessoas lá atrás sofreram muito, foram, né, não foram, não aceitaram o que elas falaram, porque falaram, não, você tá louco, é mentira isso. E essas pessoas continuaram falando do assunto. Pessoas como, falando da questão do negro, né? Pessoas como Abdias do Nascimento, a própria a Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, a Sueli Carneiro, são intelectuais muito importantes, né, dentro da intelectualidade brasileira e que falam do assunto há mais de 40, falaram desse assunto há mais de 40, 50 anos. Então, hoje a gente tá construindo, né? Tá tendo essa consciência porque eles lá atrás já estavam falando disso, né? E é bom que os jovens estejam mais conscientes disso e principalmente que os mais novos, né? Eu não me incluo nessa porque eu já tenho 33 anos, né? Sou jovem ainda, mas nem tanto. E que essa geração, né, os que têm 18, 20 e poucos anos, ele já tem um pouco mais de consciência, né, da identidade deles e principalmente de aceitação, eu falo aceitação estética, né, principalmente das mulheres negras, né, de aceitarem os seus cabelos cacheados e crespos, não terem mais tanto a obrigação de alisar, né, porque antigamente, até mesmo, 10 anos atrás, como é que é? Eu alisava o cabelo, usava progressiva. Hoje não, hoje eu uso meu cabelo natural, com cachos, assim, até porque hoje é um pouquinho, as pessoas já têm uma aceitação maior, tanto é uma autoaceitação, como uma propagação dessa questão do cabelo cacheado pelos próprios meios de comunicação, né? Pela própria mídia. Então, essa questão da valorização estética também fez com que muitas pessoas se aceitassem melhor. É a questão de um padrão, né? Um padrão de beleza, né? Um padrão de comportamento, que acaba fazendo com que você tenha algumas posturas que não são tão relevantes assim, né? A aceitação de o que você é, como você é, a cor que você tem é muito mais importante. Que a gente tem que valorizar o interior, né? As pessoas elas não deveriam ser aceitas pela questão da aparência externa, mas por aquilo que elas têm dentro, né? A beleza interior delas. E aí eu volto de novo para a nossa questão inicial, que é o racismo dentro das igrejas. Qual é o caminho para a gente, digamos que, acabar com isso, se é possível, Carla? O primeiro caminho, Ana, eu entendo que é das, das lideranças, né? Eu falo tanto das lideranças eclesiásticas de igrejas locais, reconhecerem que existe um problema e esse problema precisa ser resolvido, né? Que é a questão do racismo, entender que é pecado, né? Porque uma vez que você faz acepção de pessoas, né? Como diz em Tiago, você já está pecando. Então, e por mais que as pessoas não achem que algum comentário, por exemplo, que para elas não é racista, mas para a pessoa negra é racista, que elas
escute e entenda por que é racista. Eu posso até dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que como é que é? É um testemunho que eu ouvi de uma pessoa negra. Ela diz assim, olha, ela é muito ativa na igreja, sempre foi muito, sempre ajudou muito na igreja. E aí uma pessoa falou assim para ela: Nossa, você é tão legal, ela falou assim, você é um negro de alma branca. Esse tipo de Absurdo, né? comentário é É, um não, comentário bem absurdo. bem Ou, por racista, né? exemplo, também é racista, né? Falar que é um negro de alma branca, ou, por exemplo, falar da questão, por exemplo, uma pessoa falar assim para uma mulher: Ah, nossa, principalmente as que têm cabelo crespo, nossa, devia prender esse cabelo tão, esse cabelo armado, sabe? Querendo assim impor uma estética, ou querendo impor uma estética, sendo que a pessoa tem aquele cabelo armado e ela pode usar como ela quiser e não somente com aquele padrão de cabelo liso, né? Então, imagino que muitas meninas devem ter sofrido na adolescência, principalmente na adolescência, né, que é uma época bem complicada, e até mesmo da questão da autoestima, de terem falado do cabelo delas, de ser um cabelo armado, de ser um cabelo ruim. Então, essa questão estética, né, principalmente nas igrejas, assim, pega bastante, né, principalmente para as meninas. Então, é que reconhecer quais são os comportamentos ou falas que são racistas, entender que isso é pecado e e entender que esse é um assunto que, assim, ele não, por enquanto, eu não acredito que ele vá acabar. Ele pode amenizar, com certeza, mas que a gente não pode deixar de falar desse assunto sempre, assim, ele tem que estar sempre aí, porque não falo só o Brasil, mas o mundo inteiro, nós temos essa questão racializada. E agora me veio dessa questão de da racialização, da racialidade. Tem pessoas que falam, nossa, eu não vejo, como é que é? Eu não vejo cor das pessoas, né? Isso também é considerado algo racista, porque uma vez que você tira essa questão da diversidade, da diferença, você está neutralizando uma questão e está fingindo que o assunto não existe, que não existem pessoas negras, pessoas amarelas, pessoas brancas. A gente tem que entender que existem essas questões raciais, étnicas, essas diferenças, e respeitar, né? E respeitar cada um, e respeitar como um ser humano integralmente, né? Essa é a questão, porque por muito tempo os negros não foram nem considerados seres humanos, né? Então, entender que nós carregamos a imagem e semelhança de Deus é uma forma de assim acabar com o racismo, né? Entender que todos somos dignos, né, de vida e que somos imagem e semelhança de Deus. Nossa conversa está muito bacana, mas infelizmente o tempo corre, né? E eu queria que Bastante. você fizesse as suas considerações finais, deixasse aí o convite para a galera poder participar. Igreja Batista Central do Itaim Paulista. Isso aí, lá na Igreja Batista Central do Itaim Paulista. Então, você não pode perder essa oportunidade. E a gente agradece, Carla, a sua disponibilidade de poder conversar com a gente sobre esse assunto que é muito importante. Espero ter você aqui num outro momento. Muito obrigada, Ana, pela oportunidade. Fiquei bem feliz de ter participado. Também não percebi passar o tempo tão rápido, assim, foi muito tranquilo, uma conversa muito leve, muito gostosa, apesar de ser um assunto muito sério e pesado, foi muito bom ter falado com você. Minhas considerações finais. Que a gente continue falando do assunto, né? Não deixemos o tempo passar e esquecer de falar disso, né? E jogar de novo
o assunto para abaixo do tapete. As pessoas que quiserem acompanhar, tem o Instagram, né, do grupo de jovens, né, Juventude Alumiar, no Instagram. Então, eles vão disponibilizar o link da reunião lá no Instagram deles, né, Juventude Alumiar. E também eu gostaria de deixar aqui para falar um pouquinho mais do Movimento Negro Evangélico, se você quer conhecer um pouquinho mais. O endereço no Instagram do MNE, do Movimento Negro Evangélico de São Paulo é mne.sãopaulo. Tem também o grupo do Rio de Janeiro, mne.rj. Então, se vocês quiserem conhecer o trabalho do MNE de São Paulo e do Rio, as redes sociais estão disponíveis e é isso aí, Ana. Muito obrigada pela oportunidade mesmo. Muito obrigada, e obrigado você também que participou aqui do Conversa Pública. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.